JC 24 horas, boa tarde. Nós estamos nesse momento às 17 horas e 47 minutos. O nosso repórter Marlon Borges está nesse momento no escritório de advocacia com a doutora Josilânia Teles e, deixa eu tirar aqui meu retorno, doutora Josilânia Teles e o doutor Reginaldo Mendes. Os dois estão atuando na defesa do pastor Cristiano, que encontra-se preso suspeito de estupro. Doutora Josilânia, doutor Reginaldo, muito obrigado pela atenção do senhor e da senhora com o nosso portal. E boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, amigo Tamires. Bom, muita satisfação. Satisfação toda. Boa tarde aos internautas. Obrigado, desde já, agradecer pela oportunidade de virmos aqui esclarecer acerca dos fatos dentro desse veículo de comunicação, que é o JC 24 horas, que tem idoneidade, pessoal assiste, tem de grande repercussão na nossa região. Muito obrigado, amigo. Desde já, agradeço. Muito obrigado, doutor, pela referência ao nosso trabalho. Suas palavras aumentam a nossa responsabilidade. Bom, doutora Josilânia, esse episódio não foi agora, né? A gente falou hoje, mas nós recebemos a informação no dia 21 e vendo a matéria, é coisa que já vem de algum tempo. Queria que você nos falasse sobre tudo o que está acontecendo acerca do problema envolvendo o pastor aqui de Floriano, mas que aconteceu na cidade de Colônia do Gurgueia. Informações que a senhora tem sobre esse episódio. Temício, primeiro faço as palavras do Reginaldo das minhas, agradeço por essa oportunidade e nós vamos tentar esclarecer algumas situações que vêm acontecendo que estão violando os direitos do nosso constituinte. Espero que a sociedade entenda um pouco, mas a gente vai resumir, né, de uma forma bem branda, né, essa violência que está ocorrendo em decorrência dessa violação dos direitos do senhor Cristiano. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Reginaldo e aí eu complemento conforme for esclarecendo mais. Ok, então. Uma oportunidade também, cumprimentar aos internautas que estão nos assistindo no momento. Oi. Aos internautas que estão nos assistindo agora, esclarecer acerca dos fatos, porque o nosso cliente é acusado de estupro de vulnerável. No caso, é a própria filha, a suposta vítima. Cabe a nós aqui, enquanto defesa, esclarecer que o fato nem se deu da forma que vem sendo veiculado. Outra violação, amigo temista, que vem acontecendo é que este processo, por envolver menor, tramita em segredo de justiça. E quase que instantaneamente, quase que simultaneamente, a sentença, matérias foram veiculadas na imprensa local, na cidade de Colônia do Gurgueia. Vem sendo desde lá, antes mesmo do réu tomar conhecimento da sentença, antes mesmo da defesa tomar conhecimento da sentença. Foi uma coisa quase que simultânea. Porém, pois bem, vamos aos fatos. O que está ocorrendo? O nosso cliente está sendo acusado de estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, onde a pena é prevista de 8 a 15 anos. Esclarecendo para a sociedade, o que é estupro de vulnerável? É você violar a liberdade sexual de menores de 14 anos, tendo em vista que essa pessoa não tem a capacidade jurídica de conceder o ato sexual. Esclarecendo esse ponto da questão da menor,
o que aconteceu? O Cristiano é acusado de tocar no seio, veja só, é acusado de tocar no seio da criança quando ela tinha 5 anos de idade. Hoje, com 9 anos de idade, eu pergunto à sociedade, às pessoas, em sã consciência, não precisa ser formado em direito, não precisa ter formação acadêmica nenhuma. É possível que uma criança que hoje conta com 10 anos de idade narre um fato com riqueza de detalhes que aconteceu quando ela tinha 5 anos. A única prova para a condenação do acusado foi a palavra da suposta vítima. Eu digo suposta por quê? Porque o fato nem aconteceu. O juiz condenou baseado simplesmente na palavra da vítima, quando a defesa, e houve aí também um cerceamento de defesa, ou seja, foi negado ao réu o direito de se defender devidamente como manda a lei, havendo uma disparidade de armas. Por quê? Porque a lei garante que a qualquer tempo a prova nova seja apresentada no processo. Quando oportunizado o prazo de 10 dias para apresentação da resposta à acusação, até esse momento, a defesa não tinha conhecimento das provas das testemunhas. Aí foi citado nos autos, durante a instrução processual, um balneário. A defesa conseguiu localizar o balneário, o proprietário, e requereu, conforme manda a lei, porque a lei garante que, no momento, fim das instruções, após as instruções, antes das alegações finais, as partes podem requerer diligências. E assim a defesa fez em tempo hábil, requereu diligências, sendo que o juiz negou todas as diligências pedidas, apesar de terem sido citadas as testemunhas requeridas pela defesa, as testemunhas foram citadas na diligência, aliás, na instrução, durante a instrução criminal, o juiz negou. O juiz também negava a todo momento, interferia na hora da fala da defesa e indeferia os pedidos, as perguntas. O juiz, a defesa não podia fazer uma pergunta que o juiz ia lá e indeferia. Isso. O juiz, quase todas as perguntas da defesa, o juiz indeferia. Você vai constranger a testemunha, porque na verdade não era testemunha, era o ouvinte, a mãe da vítima. Quase todas as perguntas que eram feitas eram indeferidas. Então... Só tirando bem aqui uma palavra aqui do Reginaldo. Não só teve essa atitude do juiz, mas que para os internautas e a sociedade ter conhecimento, o que é importante você ver dentro de um processo é as provas. Então, o que vai demonstrar se tem provas suficientes é você demonstrar o ato. Então, a defesa requereu em tempo hábil o quê? A perícia psicológica, porque nós não somos médicos e nem somos formados nessa área, nós somos advogados, e quem pode dizer se a vítima está passando por alguma alienação, que é o caso que a gente vê, né? O que é alienação parental é quando alguma das partes, né, tenta destruir a outra, falando coisas para a vítima, né? E isso interfere, é o que a defesa julga que está acontecendo, porque não tem, como o meu parceiro falou aqui, o Reginaldo, uma criança de 5 anos de idade ter uma lembrança dessa, certo? Então, o que
está ocorrendo é isso. Uma possível alienação parental e que, para saber se isso está acontecendo, tem que ser feito um exame psicológico na vítima, né, para constatar, e ser ouvido também as testemunhas e também o conselho tutelar que não foi ouvido nos autos. Então, de tudo o que aconteceu, verifica a sociedade que você não pode estar julgando algo só pela matéria, você tem que ouvir a outra parte. E nós, como advogados, estamos buscando o direito do nosso constituinte por meios que é a segunda instância e dando assim uma oportunidade para mostrar que ele não praticou o que está sendo acusado os fatos. Outro fato curioso é que está dentro dos autos, a gente não vai entrar em detalhe, porque, como eu falei no início, é um processo que envolve menor, ocorre em segredo de justiça. Porém, um fato curioso é que foi também esclarecido lá, que o acusado de ter praticado o fato quando a menina tinha 5 anos, aí depois de um certo tempo, o casal veio a se separar. O pai e a mãe da criança veio a se separar, voltaram a se relacionar de novo, reataram o seu casamento. Ou seja, eu costumo dizer, a lógica leva à razão. Como é que a mãe vai reatar um casamento com alguém que supostamente teria estuprado sua filha? Não tem lógica isso. Então... Bom, doutor, só uma dúvida aqui. A denúncia, a oficialização... Então, eu gostaria de... Só um instantinho, só enquanto ela... Então, que fica claro também esse detalhe, porque se de fato tivesse ocorrido isso, a mãe, como defensora natural da filha, jamais ataria o casamento. Mas a gente estamos tomando as devidas providências para esclarecer os fatos na segunda instância e vamos reverter a situação, porque a ele assiste também a presunção de inocência. E doutor, vamos provar. Só uma pergunta aqui, por favor. Pode seguir. Pode seguir. Sim. E outra coisa, se de fato ainda tivesse ocorrido isso, a pena prevista em lei, em abstrato, como a gente chama em termos técnicos, a pena prevista em abstrato é de 8 a 15 anos. O magistrado quase que dobrou a pena de um réu primário com bons antecedentes, conduta ilibada, endereço fixo e ocupação habitual. Sim, amigo Tomis, pode... Bom, só uma pergunta aqui, vamos... na cronologia, houve, segundo a denúncia, o fato quando a criança tinha 5 anos, depois houve o afastamento e, em seguida, a volta do casal à convivência. A denúncia, a oficialização foi nesse espaço de tempo, entre o fato ocorrido ou foi depois da segunda separação? Foi depois da segunda, bem depois da segunda separação. Ou foi seja, bem depois. Então o fato aconteceu, a mãe ficou calada. O fato supostamente ocorreu, aí houve a separação, houve novamente a união, aí depois outra separação, e só depois dessa segunda separação foi que veio a denúncia, aproximadamente 5 anos depois. Bom, então, no caso, considerando suas palavras, a mãe também pecou, se é que ela soube do fato, omitiu ou não fez nada e foi fazer algo. Exatamente. Houve uma omissão da parte dela, então, né? Foi indagado no processo. Uma outra coisa... Foi indagado isso na instrução. Sim, foi isso que aconteceu, Temício. A gente
fez a defesa, fez as perguntas na audiência de instrução, e a mãe disse que é porque ninguém acredita. Até porque, inclusive, constam também nos autos, com depoimento de testemunha, que a mãe da suposta vítima teria dito em uma igreja, perante o altar de uma igreja evangélica na cidade, que fez aquilo simplesmente por vingança, porque estava zangado, que estava com raiva dele, que tinham brigado, mas que nada daquilo tinha acontecido e queria reatar o casamento com ele. Voltaram. A testemunha também narrou, dentro dos autos, que ela, a mãe da vítima, teria encaminhado um áudio, teria falado com a mãe do Cristiano que nada daquilo tinha acontecido, que ela fez aquilo num momento de raiva, mas que queria reatar o casamento por ele ser uma boa pessoa. Que mãe? Agora eu pergunto a todos os internautas, reflitam, para quem está apontando o dedo, porque é fácil a gente acusar, apontar o dedo, porque se de fato tivesse ocorrido, é um crime de repulsa, é um ato repugnante, porém não aconteceu. Agora, eu pergunto aos senhores, reflitam, uma mãe conviveria maritalmente com o agressor, com o estuprador de sua filha? Eu deixo essa pergunta para todos que estão nos assistindo. Complicado. Doutor, agora, em relação ao magistrado, veja bem, se houve essa falha em relação à aplicação da pena, né, quase o dobro, conforme o senhor está falando aí, além de outras que o senhor elencou, mas esse magistrado já deu o seu veredito. Qual o próximo passo da defesa? O que ainda pode ser feito em relação a essa situação? A defesa prontamente protocolou o recurso, ainda estamos no prazo para protocolar as razões do recurso, porque a lei assim permite que dentro de 5 dias sejam protocolados, após a ciência da sentença, a defesa tem 5 dias para apresentar recurso e, após isso, temos mais um prazo para apresentar as razões do recurso, demonstrar para a instância superior por que estamos recorrendo. E quanto ao magistrado, também estamos tomando as devidas providências. Isso. Enquanto isso... Pode seguir. Porque, como você falou com a questão do magistrado, condenar, vocês têm que ver as provas que você tem para condenar. Além da dosimetria ter sido exorbitante e não ter tido justificativa para aquilo, a gente, com a defesa, já tinha visto nos autos que ele queria condenar. Por quê? Porque não tem provas suficientes para ter uma condenação dessa se baseando apenas exclusivamente no depoimento da vítima. Uma criança que hoje ela está com 9 anos de idade e que na hora do depoimento dela, é porque vocês não estão vendo o processo em si, mas nós sim, você não pode verificar isso sem o exame, sem o laudo, sem verificar, porque tem instâncias que eu falo relacionado à mãe, né, que pode estar envolvendo a criança e assim está tendo uma alienação parental. E isso é muito preocupante, porque vai existir uma condenação sem o fato ter ocorrido. Então, isso é muito preocupante e nós, como advogados, estamos tomando as devidas providências, já protocolamos a apelação e colocaremos as razões no tribunal. E assim vamos demonstrar e assegurar o direito do nosso constituinte, que é um direito legal, do devido processo legal. Além disso, sem falar que também
muito perigoso condenar alguém sem uma prova precisa, uma prova cabal e irrefutável. Assim, a lei, a doutrina e a jurisprudência exigem uma prova cabal e irrefutável. Se não houver total segurança, é melhor que se absolva 10 culpados do que se condenar um inocente, porque é algo irreversível, além da rotulação, que essa é para a vida inteira. Realmente é muito complicado. Inclusive, a gente recebeu várias mensagens depois que a gente fez a matéria, né, acerca dessa situação. Bom, doutor, enquanto isso ele permanece preso, né? E qual o tempo previsto para que essas respostas da justiça sejam dadas e esse problema seja esclarecido e encerrado ou dado sequência? Não tem assim um prazo estipulado, porque vai depender da demanda. Vai depender da demanda no Tribunal de Justiça, lá em Teresina. Porém, é um processo com prioridade. Tem duas prioridades nesse processo. Uma, prevista no ECA, que é a menor, um processo que envolve menor, tem prioridade. A outra prioridade é réu preso. Então, eu acredito que não demore sair o resultado do recurso, por conta de ter duas prioridades. Apesar que existem vários processos na mesma situação, com prioridades. Mas eu acredito que não demore. Eu sei. Bom, enquanto isso, o senhor está tendo contato com o cliente de vocês, como é que ele está reagindo a essa situação, já que a própria defesa e ele alega inocente, como é que ele está reagindo? É muito sofrimento, mas é muito sofrimento para o acusado. Mas como quem tem mais contato, tem contato com mais frequência, é a colega Josi, vou deixar que ela se pronuncie quanto a isso. Sempre existe o agendamento e constantemente eu tenho informado para ele do que está acontecendo. E ele acredita e tem fé, né, que é o que assegura ele, que tudo vai ser esclarecido e que a defesa dele está sendo feita da forma melhor possível. Então, é o que está sustentando ele, a fé, né, e demonstrar que ele não fez isso, né, que todos dão força à família dele, né, está dando força e se unindo. E o que está importando para ele é o que a família dele pensa e que acredita que ele não cometeu nenhum crime. E o que mais causa sofrimento nele, apesar de ser uma acusação grave, o que mais dói é que seja acusado de ter cometido contra a filha, que quem o conhece pessoalmente, todos ao seu redor falam uma única coisa, que é um pai super apaixonado pelos filhos, super protetor. É isso que está causando mais sofrimento. Mas ele é um homem de fé, cristão, temente a Deus, e assim ele confia na palavra sagrada e sabe que vai sair dessa. Antes de encerrar, eu me lembro que o senhor falou no início que conversou com o rapaz lá do local onde supostamente tem acontecido, no balneário, né? O que ele disse para o senhor e se o que ele falou foi levado para o processo ou não? A gente pediu a diligência para que ele fosse ouvido no processo, o juiz negou, porque ele foi uma das testemunhas que também frequentava o local e que estava lá no local no dia, a última vez que o Cristiano esteve lá com a filha e a babá, que fique claro, porque ele nunca foi para lugar nenhum só com as filhas. Ou ele ia com a mulher e a babá, ou ele ia com as filhas e a babá. Mas sempre tinha mais alguém para ajudar a cuidar das crianças, tá com ele ali.
E a gente, quando interrogou essa testemunha, ele disse que jamais um fato daquele, nem com o Cristiano e nem com outra pessoa, ocorreu no estabelecimento dele, que é um balneário. Ele disse que jamais, até porque, se acontecesse, ele seria a primeira pessoa a tomar providência, a acionar a polícia, porque lá é um ambiente familiar e jamais seria permitido algo de tal natureza. Doutora Josilânia, muito obrigado pela sua atenção e sucesso aí nas suas missões. Obrigada por todo esse esclarecimento, né, que você está proporcionando para a gente passar para os internautas e para a sociedade. E eu espero que esse caso seja resolvido o quanto mais breve, que a justiça vai ser feita e vamos voltar aqui com notícias boas, né, porque a verdade sempre aparece. Doutor, muito obrigado. Doutor Reginaldo, sucesso na sua missão, muito obrigado pela sua atenção. Quem agradece sou eu pela atenção e pela oportunidade no espaço de um veículo de comunicação de grande repercussão na nossa região, como eu falei outra vez. Agradeço ao grande comunicador, Temístocles, Marlon Borges, nosso conhecido Jacaré. Eu que agradeço de estar aqui diante das câmeras do JC 24 Horas. Um abraço a todos os internautas, todos que estão nos assistindo e confiante que vamos reverter essa situação. Falando não só como advogado, falando como ser humano, como cristão também, até porque não ponho a minha índole em xeque. Ok, então, meu amigo Marlon Borges, agora é com você, meu amigo. Vira aí, pronto. Meu irmão, Apó, muito obrigado aí pelo apoio, pela parceria. O incansável Marlon, literalmente 24 horas aqui com a gente, Marlon. Muito obrigado, amigo. É mais, Temir, estamos aqui na luta aí e aqui mostrar aí mais uma vez esse trabalho do JC 24 Horas, Temir, que é essa imparcialidade, né, de mostrar os dois lados de cada fato, de cada ocorrido aí. A gente tem sempre esse cuidado aí de trazer a informação verdadeira e como ela é de cada situação. Valeu, meu amigo. Sucesso para você também. Bom, então tá aí, né? Nós conversamos com o... Deixa eu voltar aqui minha câmera. Encerrar dizendo o seguinte. Qualquer pessoa citada nessa matéria, o espaço está disponível, tá bom? Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.